I express my love for you. Expresso meu amor Our por beloved vocês, nossos amados amigos e membros. Admired your faith in Tenho admirado sua fé e coragem nesses meses que se passaram, enquanto a pandemia mundial perturbou nossa vida e ceifou a vida de preciosos familiares e de amigos queridos. period of uncertainty. Durante este período de incertezas, tenho sentido uma gratidão incomum por meu conhecimento seguro de que Jesus é o Cristo. That way, Já se sentiram assim? there are difficulties that Há weigh dificuldades que se pesam but always sobre cada um de nós, mas sempre who humbly declare, diante de nós está Ele, que humildemente declarou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Embora suportemos um período de distanciamento físico, nunca precisaremos suportar um período de distanciamento espiritual daquele que, com amor, nos chama: Vinde a mim. like a guiding star in a Como uma estrela guia em um céu limpo e escuro, lights our way. Jesus ilumina nosso caminho. Ele veio à Terra em um humilde estábulo, viveu uma vida perfeita, curou enfermos e reviveu os mortos. Foi um amigo para os esquecidos. Ele nos ensinou a fazer o bem, a ser obedientes e amar uns aos outros. Ele foi crucificado na cruz, erguendo-se majestosamente 3 dias mais tarde, permitindo que nós e aqueles a quem amamos vivamos além da morte. Mercy and grace. Com sua misericórdia e graça incomparáveis, tomou sobre si nossos pecados e sofrimentos, trazendo perdão ao nos arrependermos e paz durante as tempestades da vida. We love him. Nós o amamos, nós o adoramos, nós o seguimos. Ele é a âncora de nossa alma. Interestingly, O interessante é que enquanto essa convicção espiritual está aumentando entre nós, on the earth, há muitas pessoas na Terra que sabem muito pouco sobre Jesus Cristo. E em algumas partes do mundo em que seu nome tem sido proclamado por séculos, a fé em Jesus Cristo está diminuindo. valiant saints in Europe have seen Os valores santos da Europa têm visto... Os valorosos santos da Europa têm visto um declínio na crença em seu país nas últimas décadas. Infelizmente, aqui nos Estados Unidos, a fé também está retrocedendo. Um estudo recente revelou que nos últimos 10 anos, 30 milhões de pessoas nos Estados Unidos deixaram de acreditar na divindade de Jesus Cristo. worldwide and other studies Em âmbito mundial, outro estudo prevê que nas próximas décadas, mais que o dobro de pessoas abandonará o cristianismo do que o número daquelas que o aceitarão. Nós, é claro, respeitamos o direito que cada pessoa tem de escolher. Contudo, nosso Pai Celestial declarou: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Testifico que dia virá em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. How are we to respond to Como vamos reagir a nosso mundo em constante mudança? neglecting their faith? Enquanto alguns negligenciam sua fé, outros buscam verdade. Taken upon ourselves, Tomamos sobre nós o nome de nosso Salvador. or are we O que mais devemos fazer? part of our answer may come as we Recebemos remember parte da resposta ao lembrarmos como o Senhor instruiu o presidente Russell M. Nelson nos meses que antecederam seu chamado como presidente da Igreja. 1 year before his call, Ao proferir algumas palavras 1 ano antes de seu chamado, o presidente Nelson nos convidou a estudar mais profundamente as mais de 2.000 referências do nome de Jesus Cristo listadas no Guia para Estudo das Escrituras. months later, in 3 meses depois, na Conferência Geral de Abril, how ele falou sobre como, mesmo com suas décadas de discipulado devoto, esse estudo aprofundado sobre Jesus Cristo o afetou grandemente. Wendy Nelson asked him, A irmã Wendy Nelson perguntou-lhe a respeito do impacto disso. I am a different, Sou outro homem agora, ele respondeu. different man? Ele se tornou um homem diferente? Aos 92 anos de idade, tornou-se outro homem. O presidente Nelson explicou: About the Savior. quando investimos tempo em aprender sobre o Salvador e seu sacrifício expiatório, somos levados a Ele. Nosso foco deve estar firmemente voltado para o Salvador The Savior e said, seu Evangelho. look unto O Salvador disse: buscai-me em cada pensamento. Em um mundo cheio de trabalho, preocupações e esforços dignos, mantemos o coração, a mente e os pensamentos nele, que é nossa esperança e salvação.
Se um estudo renovado sobre o Salvador ajudou a preparar o presidente Nelson, não poderia também nos preparar? Ao enfatizar o nome da igreja, o presidente Nelson ensinou: se desejamos ter acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo para nos purificar e curar, fortalecer e magnificar, e por fim exaltar-nos, devemos reconhecê-lo como clareza, como a fonte desse poder. O presidente Nelson nos ensinou que usar o nome da igreja de modo consistente pode parecer algo pequeno, mas não é. E isso moldará o futuro do mundo. Eu lhes prometo que, ao se prepararem, conforme disse o presidente Nelson, vocês também serão diferentes, pensando mais no Salvador e falando sobre ele com mais frequência e menos hesitação. Ao passarem a conhecê-lo e amá-lo mais profundamente, suas palavras fluirão mais facilmente, assim como quando falam de seus filhos ou de um amigo querido. Aqueles que o ouvirem sentirão menos desejo de debater com você ou ignorá-lo e terão um desejo maior de aprender com você. Nós todos falamos de Jesus Cristo, mas talvez possamos fazer um pouco melhor. Se o mundo vai falar menos dele, quem vai falar mais? Nós vamos, com outros cristãos devotos. Temos gravuras do Salvador em nossa casa? Falamos com frequência a nossos filhos sobre as parábolas de Jesus? As histórias de Cristo podem atuar como um vento vigoroso que aviva as brasas de fé que existem no coração de nossos filhos. Quando seus filhos perguntarem, pensem de modo consciente em ensinar o que o Salvador ensinou. Por exemplo, se um filho perguntar: Pai, por que oramos? Vocês podem responder: ótima pergunta. Você se lembra de quando Jesus orou? Vamos falar sobre por que ele orou e como ele orou. Falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Essa mesma escritura acrescenta que pregamos a respeito de Cristo. Em nossas reuniões de adoração, que nos concentremos no Salvador Jesus Cristo e na dádiva de seu sacrifício expiatório. Isso não significa que não podemos contar uma experiência de nossa vida ou compartilhar pensamentos de outras pessoas. Embora nosso assunto seja sobre famílias, serviço, templos ou uma missão recente, tudo em nossa adoração deve apontar para o Senhor Jesus Cristo. Há 30 anos, o presidente Dallin H. Oaks falou sobre uma carta que havia recebido de um homem que disse ter participado de uma reunião sacramental e ouvido 17 testemunhos sem ouvir o nome do Salvador ser mencionado. O presidente Oaks então comentou: talvez essa descrição seja exagerada, mas eu a citei porque ela oferece um lembrete vívido para todos nós. Ele em seguida nos convidou a falar mais sobre Jesus Cristo em nossos discursos e durante nossos debates nas aulas. Tenho observado que estamos nos concentrando cada vez mais em Cristo nas reuniões da igreja. Continuemos a realizar de maneira consciente esses esforços positivos. Sejamos mais abertos com os que estão ao nosso redor, mais desejosos de falar sobre Cristo. O presidente Nelson disse: os verdadeiros discípulos de Jesus Cristo estão dispostos a se destacar, a defender o Evangelho e a ser diferentes das pessoas do mundo. Às vezes pensamos que uma conversa com alguém precisa resultar na vinda dessa pessoa para a igreja ou em uma visita dos missionários. Permitam que o Senhor guie as pessoas se elas tiverem o desejo, enquanto nós pensamos mais em nossa responsabilidade de ser uma voz para Ele, cientes e abertos no que diz respeito à nossa fé. O elder Dieter F. Uchtdorf nos ensinou que quando alguém pergunta sobre nosso fim de semana, devemos responder alegremente que adoramos ouvir as crianças da primária cantar: eu quero ser como Cristo. Que gentilmente sejamos testemunhas de nossa fé em Cristo.
Se alguém contar um problema da vida pessoal dele ou dela, podemos dizer: John, Mary, João, Maria, I believe in Jesus você Christ. sabe que creio em Jesus Cristo. I've been thinking about Estive pensando em algo que ele disse que pode ajudar você. be more open on social media. Sejam mais abertos nas mídias sociais ao falarem sobre sua confiança em Cristo. Most will respect your faith. A maioria respeitará a sua religião, Dismissive mas se alguém mostrar desprezo quando você fala sobre o Salvador, busquem coragem nas promessas dele. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem por minha causa, porque é grande o vosso galardão nos céus. care more Nós nos preocupamos mais em ser seus seguidores do que em receber curtidas de nossos seguidores. Peter counseled Pedro aconselhou: always. estais sempre preparados para responder a qualquer que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Vamos falar de Cristo. O livro de Mórmon é uma poderosa testemunha de Jesus Cristo. Basicamente, cada uma de suas páginas testifica do Salvador e de sua missão divina. Suas páginas estão repletas de entendimento sobre sua expiação Companion, e graça. New Testament Como companheiro do Novo Testamento, o livro de Mórmon nos ajuda a compreender melhor por que o Salvador veio para nos resgatar e como podemos nos achegar mais profundamente a Ele. some of our fellow Christians are Alguns de nossos amigos cristãos às vezes ficam incertos sobre nossas crenças e nossa causa. genuinely rejoiced. Que nós genuinamente nos regozijemos com eles na fé que compartilhamos em Jesus Cristo e nas Escrituras do Novo Testamento que todos amamos. Days ahead, No futuro, those who believe in nós e os demais que creem em Jesus Cristo precisaremos da amizade e do apoio uns dos outros. the world speaks less of Jesus Christ. Enquanto o mundo fala menos de Jesus Cristo, que nós falemos mais sobre Ele. Ao mostrarmos nossa verdadeira identidade como seus discípulos, Around us will muitos ao nosso redor estarão preparados para ouvir. the light we Ao compartilharmos a luz que recebemos dele, his light sua luz e seu poder transcendental de salvação brilharão sobre aqueles que estiverem desejosos de abrir o coração. come. Jesus disse: eu sou a luz que vim ao mundo. Nothing lifts my desire to speak Nada aumenta mais meu desejo de falar de Cristo do que visualizar seu retorno. while we do not know when he will Apesar de não sabermos quando ele virá, of his return. os eventos de seu retorno serão impressionantes. He will come in the clouds of Ele heaven virá nas nuvens do céu, in majesty em and majestade e glória, com seus santos anjos. glory. Not just a few angels. Não apenas alguns poucos anjos, mas todos os seus santos anjos. These are not the cherry cheeked Esses não são os anjinhos de bochechas rosadas pintados por Rafael e encontrados nos cartões de Natal. These are the angels. Estou falando de anjos centenários, The angels sent to shut the aqueles enviados para fechar a boca de leões, para abrir as portas das prisões, para anunciar seu tão aguardado nascimento, para consolá-lo no Getsemane, to assure his para apoiar seus discípulos em sua ascensão open the e para dar início à gloriosa restauração do Evangelho. Can you imagine being caught up to Podem imaginar serem arrebatados para o encontrar, seja neste ou no outro lado do véu? that is his Essa é sua promessa aos justos. amazing Essa experiência maravilhosa marcará nossa alma para sempre. how grateful we are for our beloved Quão gratos prophet somos por nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson, who has lifted que elevou o nosso desejo de amar o Salvador e proclamar sua divindade. I am an Sou testemunha ocular da mão do Senhor sobre ele gift of revelation. e do dom de revelação que o guia. President Nelson, Presidente Nelson, eagerly await your counsel. aguardamos ansiosamente seu conselho. My dear friends across, Meus queridos amigos de todo mundo, let us talk of Christ. que falemos de Cristo, Anticipating esperando ansiosamente por sua gloriosa promessa. whoever Qualquer que me confessar diante dos homens, eu I can o confessarei diante de meu Pai. testify, Testifico que Ele é Son of God. o Filho de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.